E aí, galera? Está começando! Mais um programa Sou Casa Jovem. Seja bem-vindo você, tia, avó, vizinho, amigo, primo. Chama todo mundo, porque agora começou o programa Sou Casa Jovem e roda a vinheta. Gente, eu sou a pastora Ari. Eu sou o pastor Giba. E no programa de hoje nós vamos falar de um tema super bombástico e importante. E relevante. Em todos os períodos da nossa vida. Por quê? Porque em todos os períodos da nossa vida nós lidamos com quem? Com pessoas. Com pessoas. Com o quê? Relacionamentos. E hoje, então, nós vamos falar sobre incompatibilidades nos relacionamentos. Quando a Ari me falou incompatibilidade, ela que deu essa ideia do tema de hoje. O nome incompatibilidade quer dizer as diferenças que se tem entre as pessoas. Mas ela quis ser chique. É usar uma palavra um pouco mais chique, né, Giba? Tudo bem, vamos lá então. Gente, constantemente nós estamos rodeados de pessoas. E como é desafiador ter que lidar com pessoas que são diferentes de nós, não é, Giba? Eu preciso confessar algo. Fale. Eu tenho Abra sim. seu coração. De frente com a Ari. Eu tenho sim um pouco de dificuldade. Eu acho que não só eu, acho que quase todas as pessoas têm de lidar com pessoas diferentes. Do ponto e pensamento de vista. Mas eu, agora pensando algo que me veio aqui, eu acho que eu tenho mais dificuldade ainda de lidar com pessoas iguais 100% a mim. Porque, gente, lidar comigo mesmo é difícil. Sabe o que é interessante que eu fico pensando, Giba? Jesus e os apóstolos. Tá louco. Gente, olha, Jesus escolheu 12 pessoas, 12 homens, um mais diferente que o outro. um mais doido que o outro. Mais doido. Se eu fosse ele, eu não teria escolhido aqueles 12. Mas como eu não sou ele e ele é perfeito, né? E eu sou um pecador, então ele fez aquilo ali tudo perfeitamente. Porque os 12, cada um com uma característica, cada um com uma personalidade. Pega Pedro, aquele bipolar. Uma hora tá de boa, outra hora quer matar todo mundo. Uma hora tá de boa, outra hora tá liderando todo mundo. Pega Mateus, calculista, calcula tudo. Tá sempre muito metódico. Ai. Pega ali... quem mais? O próprio Judas. Judas. Quantos Judas passam na nossa vida? Gente, é interessante que quando nós vemos a diferença do outro, né, nós somos desafiados a ter que melhorar a nossa relação. E aí, o que é interessante? O fato é que sim, sempre teremos pessoas que são diferentes de nós. Sempre. E Se tu for no trabalho, chegou no trabalho, na entrevista de emprego, o cara, a moça, o senhor e a senhora que vão estar te entrevistando é diferente que você, certo? Porque se for igualzinho, não tem como. Todos nós temos características diferentes. Basta você notar as suas digitais, você vai ver que é totalmente diferente da outra pessoa, porque isso identifica quem você é. Então é interessante nós pensarmos que sim, então as diferenças são inevitáveis na nossa vida. Eu sou diferente do Giba, o Giba é diferente que eu. Mas é interessante uma coisa que a gente precisa aprender a lidar nas diferenças, é trabalhar em comunhão, em conjunto com aquele que é diferente. Porque automaticamente, às vezes, quando nós vemos diferença no outro, a gente tende a fugir, de querer trabalhar só com pessoas que sejam parecidas com nós. Que pensam parecido, que agem porque parecido. Porque ele pensa igual a mim, ela pensa igual a mim, então eu me identifico com essa pessoa. E por eu me identificar com essa pessoa, eu tenho um relacionamento, tenho um comum acordo ali, então tudo flui de uma forma. Só que muitas vezes eu não cresço, porque eu não estou lidando com o diferente. E quando eu lido com o diferente, eu estou crescendo com o outro, porque o outro pensa diferente de mim, então ele tem o que acrescentar na minha vida. Porque nem sempre eu só estou certo, ou nem sempre só o outro está certo. Então ela tem a me ensinar, e eu tenho a ensinar a outra pessoa. O problema é que quando nós somos muito individualistas, egoístas,
vivemos no nosso mundo, nós não crescemos como nós deveríamos crescer, como Deus gostaria que crescêssemos. Se formos ver por que Jesus, eu acredito, né? É uma percepção minha, Jesus chamou 12 pessoas diferentes. Primeiro, existia um propósito nisso tudo. Só que um grande fator é que, cara, o quanto que esses homens cresceram um aprendendo com o outro. As qualidades, de repente, estava Mateus e Pedro junto, duas pessoas bem diferentes. Pedro mais na dele, que cara ali calcula tudo. Mateus, né? Mateus. E o Pedro, aquele cara mais assim, vamos fazer, vamos lá, pega aqui, já pega... Os dois sentando para conversar, dialogar. Eles tinham que fazer isso, eles andavam juntos. Então aprender um com o outro. Imagina, Giba, porque se a gente pensasse... Tô tentando imaginar, vai. Se todos nós fôssemos iguais, ou seja, a gente lidar só com pessoas iguais a nós. Gente, se todo mundo fosse igual a mim... Exatamente. Tem coisas que é necessário ter um pouco do Giba, um pouco da área, um pouco de você, para que as coisas aconteçam. E aí eu quero trazer um pouquinho mais assim para o convívio da nossa comunidade local, da nossa igreja. A igreja não é feita de pessoas iguais. A gente não está falando de pecado, gente. Pecado é pecado e é isso a gente não discute sobre isso, que é princípio da palavra de Deus. Mas a gente está falando de personalidade, coisas que acontecem nas diferenças de relacionamento. O grande problema, sabe, nas incompatibilidades de relacionamento é quando há o confronto dessas diferenças. Quando eu acho que as coisas têm que ser só do meu jeito, da minha forma, porque só assim vai dar certo. E outro me confronta dizendo que às vezes não vai ser só do seu jeito, não vai ser só da sua forma. E aí? Eu tenho que lidar com o quê? Eu tenho que lidar com o meu ego, eu tenho que lidar com o meu egoísmo, eu tenho que lidar com o meu orgulho. Por quê? Duas posições que eu posso assumir. Que eu sou o dono da verdade, ponto final, os outros não prestam, eu reconhecer os pontos que Mas eu aí tu vai realmente tenho que sofrer. melhorar. Tu vai sofrer com isso. Olha bem pra minha cara agora. As bolitas dos olhos. Tu vai sofrer se ainda continuar achando que você é o centro do universo, tudo gira ao seu redor e você é Dono da razão. dono da razão. Você vai sofrer o resto da sua vida. Porque você precisa entender, e eu preciso entender, de que nós não somos os donos da razão. Tem pessoas que, sim, sabem, às vezes, mais do que nós. Tem pessoas que têm a nos ensinar. Isso em tudo na nossa vida. Você vai precisar aprender de que o seu irmão, de repente, tem coisas para te ensinar. A sua esposa tem coisas para te ensinar, o seu filho tem coisas para te ensinar. Por quê? Porque o mundo é assim, as pessoas sempre têm algo a nos acrescentar, a nos ensinar. Então a gente vai sofrer se nós não entendermos que a outra pessoa vai ter coisas a nos ensinar, né? E é interessante nós Acho que eu falei pensarmos... certinho, né? Falei. Falou, Giba. Falei. E é interessante a gente pensar em relação a isso, que é ter um coração ensinável. Aquela pessoa que não tem um coração ensinável, ela assume uma postura de que sei de tudo, de todas as coisas, e é só dessa forma, e eu sou dessa forma, e você tem que lidar comigo dessa forma. E aí, às vezes, você está impondo que o outro tem que se comportar à sua maneira. Tá. E aí você termina não respeitando, às vezes, a diferença do outro. Beleza, então nós apontamos aqui a incompatibilidade nos relacionamentos. Ou seja, as pessoas são diferentes de nós, ok? Beleza. Agora, como nós vamos lidar com isso? Como nós vamos passar desse ponto de que eu entendi que a área é diferente de mim, eu entendi, mas eu não estou conseguindo lidar, Ari. Como é que agora eu vou avançar nesse sentido na minha vida de, olha, tu é diferente de mim e nós vamos caminhar juntos? E como nós podemos agora sair deste lugar de que a gente não está conseguindo se entender e ir para um lugar onde a gente vai conseguir caminhar junto com as nossas diferenças, mas se entendendo? Tu tem alguma dica? Acho que uma das primeiras dicas que eu tenho é a comunicação, né? Boa, comunicação. Anote então, pegue seu lápis, pegue a sua caneta, pegue o seu tablet, pegue o seu celular. Comunicação. E anote. Comunicação. Primeira dica para lidar com a incompatibilidade em um relacionamento. Comunicação, sabe por quê, Giba? Por quê? Porque muitas vezes nós vemos as incompatibilidades, nós vemos que somos diferentes, mas nós não nos comunicamos para falar das nossas diferenças. Aí o que Isso. acontece, né? Às vezes num relacionamento
conjugal, se vê as incompatibilidades, mas não se fala. Aí só se fala quando é nos momentos de crises e conflito, onde estoura tudo. E o interessante de falar, Ari, é que isso acontece muito dentro de relacionamentos amorosos, ou seja, marido, esposa, namorados, noivos. Ou seja, eu comecei a namorar e eu descobri, não, a pessoa com que eu estou namorando não é tão parecida comigo como eu achava. O meu marido não é tão parecido comigo quanto eu achava. Isso eu e a Ari, nós temos muitos aspectos comuns que nós gostamos. Por exemplo, nós gostamos muitas vezes das mesmas coisas de comer. Nós gostamos de lazer, lazeres parecidos, de locais para visitar parecidos. Então nós gostamos disso, somos muito parecidos. Mas em outros aspectos, não. Na forma, talvez, de conversar, a Ari gosta muito de conversar em determinados momentos. Eu não gosto. Eu gosto de ficar mais quieto. Eu gosto de repente, em casa, quando eu acordo, fico mais na minha. Porque eu não gosto de dialogar em determinados momentos. E aí é interessante que na comunicação a gente começa a entender que às vezes a pessoa está agindo daquela forma, não é que ela está de mal comigo, mas é porque é a forma dela administrar. Então a comunicação é uma das coisas primordiais. É mais ou menos eu dizer assim, olha, eu não estou gostando da forma como tu age, da forma como tu se comporta, da forma... Verbalizar, né? Fale, se expresse, mas cuidado da forma como você também vai se expressar. Mas vai beleza. se expressar num momento de guerra e conflito. Eu não gosto, né? Aí vai ser agressivo. Aí um outro ponto, além da comunicação, né, Gibe, eu acho que em relacionamento entre pessoas, constantemente nós temos que desenvolver o ato de perdoar. Porque o outro, por ser diferente que eu, nem sempre ele vai agir de forma de querer nos ferir, mas às vezes vai nos ferir. Às vezes vai. Né? E não é intencionalmente porque quer o teu mal. Então, o ato do perdão, ele deve fazer parte do nosso dia a dia das relações, seja entre homem e mulher, seja as relações de amizade também, né? Faz parte disso. Esse foi o programa de hoje, então entenda de que você é diferente do outro. Você está em um relacionamento, você é totalmente diferente. Mas como a gente lida com isso? Se comunicando com a pessoa, dizendo, olha, eu sei que nós somos diferentes, mas vamos tentar caminhar juntos, vamos tentar achar um meio comum. Perdoe, porque de repente a pessoa, por ser diferente, ou até mesmo por ser até parecida... Parecido, né? A gente às vezes ofende um outro sem querer. Ter um coração ensinável também. Ter um coração ensinável. Então, perdoe, se comunique e tenha um coração ensinável. Gostou? Se você está no YouTube, compartilha este link, porque eu tenho certeza que pessoas estão sofrendo com isso agora, estão precisando ouvir isso. E dá uma passadinha lá na Seara Livraria da Lagoinha, porque nós temos, gente, ó, esses 4 livros que eu e a pastora Ari, nós escrevemos. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. São 4 livros para abençoar a sua vida em cada etapa que você está vivendo. Deus abençoe. Esse foi mais um programa de hoje. Tchau, gente. Tchau, tchau.